Cumprimento você novamente, meu amado irmão, né? Meu companheiro aí de todos os dias, das 8 horas às 9 da manhã, aqui no programa Viva a Vida, onde nós nos encontramos para junto aprendermos mais do Senhor, para juntos a gente poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a adoração. É muito bom poder estar aqui com você nesse programa abençoado, né? Que Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui à frente desse horário das 8 às 9 da manhã, durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, que está sempre conosco. Apesar de nós não podermos te ver, né, às vezes nem saber se você está ligadinho aí, mas nós cremos no nosso coração que você está aí sempre firme conosco, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores que nós colocamos aqui, para nós começarmos o nosso dia adorando ao Senhor e buscando a sua presença na nossa vida logo de manhã cedo, cedinho aí, das 8 até as 9 da manhã. Então, cumprimento você com a paz do Senhor e que em nome de Jesus, que você possa estar conosco agora, com o coração preparado para receber a semente que é a palavra de Deus. A gente tem que valorizar muito este momento, porque é um momento muito maravilhoso que o Senhor nos possibilita de falar ao nosso coração, né? Não fique preocupado nas pessoas que levam a mensagem, né? Porque se você for olhar para a minha vida, para a vida do José Ailton, nós não podemos fazer nada por você. Na verdade, todas as ministrações também falam ao nosso coração, ministram na nossa vida para que nós possamos ter uma vida melhor. Então você tem que olhar o dono da palavra, você tem que olhar para aquele que escreveu essas palavras que nós temos levado aqui todas as manhãs. E que a palavra ela possa fazer toda a diferença, mudar a tua forma de viver, a tua forma de agir e levar você cada vez mais pertinho do Senhor. E eu queria convidar você hoje, nessa manhã, para que você abrisse a tua palavra, a palavra de Deus, a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, e a gente vai ler a partir do verso 9. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Só para situar você com relação a essa palavra, para que você possa entender certinho por que nós vamos ler esse texto e por que está inserido esse texto bem aqui nessa parte da Bíblia aqui. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele começa a pregar aos discípulos e às pessoas que estão perto dele, e ele começa a ensinar, é um momento de ensino, e é um sermão que ele fez aqui, bem conhecido, você conhece, eu conheço, você já ouviu falar alguma vez, que é o Sermão da Montanha, né? Ele é bem extenso, Jesus ele coloca aqui vários ensinamentos, né? Ele vai falando e discursando, e está descrito todo o sermão no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do livro de Mateus. É um sermão muito grande, tremendo, que fala muito aos nossos corações. Só para você ter uma ideia, na nosso estudo da Escola da Fé, que funciona às terças-feiras, às 20 horas ali no Capper, durante algumas semanas, eu acho que foi entre 10 ou 12 semanas, nós ficamos só no capítulo 5 de Mateus aprendendo. Nós gastamos mais ou menos, em um único capítulo, umas 12 horas de estudo, para que nós pudéssemos assim entender aquilo que o Senhor tinha para nós, falou para nós durante esse estudo que nós temos ali nas terças-feiras na Escola da Fé. E nós estamos agora aqui na Escola da Fé também, iniciando Mateus capítulo 6, e nós estamos exatamente nesse trecho aqui, que está nesse verso 9, e eu queria partilhar um pouquinho com você aquilo que Deus tem falado conosco ali nos momentos em que nós temos estudado a palavra, porque aqui nós fazemos da mesma forma. A única diferença é que você não consegue interagir comigo, para que você possa colocar também teu pensamento com relação à palavra. Quem sabe a gente possa até nos próximos programas, a gente abrir também para que você possa ter um tempinho de você falar, tirar a tua dúvida, de você adicionar algo que possa realmente edificar o nosso coração e que possa nos levar para mais perto do Senhor. Mas hoje nós vamos ficar aqui com esse texto, que ele fala sobre uma oração que Jesus nos ensinou. Se você olhar nos versículos anteriores, eles tinham uma dificuldade para poder aprender a orar.
Jesus ensina, ele fala sobre a necessidade de nós orarmos. No capítulo 6, no título do capítulo 6, ele diz sobre esmolas, oração e jejum. Então Jesus ele começa a dizer a forma que nós devemos doar, que nós devemos ajudar o nosso próximo. Depois ele fala sobre a oração e o jejum. E durante esse momento em que ele fala, que ele começa a colocar como deve ser a oração, ele vem e usa como exemplo a oração do Pai Nosso, que a gente chama de oração do Pai Nosso, que na verdade é um grande modelo de oração, que Jesus deixou uma oração completa, com poucas palavras. Não significa que na sua oração você deve usar de poucas palavras, mas no momento do ensino ali que Jesus queria mostrar para as pessoas que estavam com ele, para os seus discípulos e a multidão que estava junto dele, ele usou de poucas palavras para esclarecer e para mostrar como que deveria ser a oração quando nós falamos com Deus. Eu queria deixar aqui algo muito importante, que a vida de um cristão autêntico e verdadeiro, um cristão que consegue permanecer firme no Senhor, vencendo todos os desafios, as lutas de todos os dias que nós enfrentamos, só é possível através de uma grande comunhão com Deus. Não adianta você achar que Deus ele tem compromisso com você quando você não tem compromisso com Ele, ou quando você ainda não o busca. Porque a oração, eu sempre tenho falado aqui na rádio, e eu tenho ministrado isso também na igreja, porque eu creio que isso deve ser ensinado em todos os lugares, que a oração de poder é a tua oração, porque o Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor, eu tenho visto muitos cristãos, pessoas que não têm tido essa comunhão com Deus e têm que vivido na dependência da fé do outro, né? Tem buscado em pessoas, pastores, missionários, homens de Deus, para que você possa falar com Deus, para que você possa entregar o recado daquilo que você quer falar com Deus, e seja através da vida desses homens, dessas pessoas. Quando que na verdade o que Jesus espera é que você se relacione com Ele. E esse relacionamento, essa comunhão plena com Deus, só vem através da oração e da palavra. Na oração, quando você fala com Deus, e da palavra de Deus que está aqui descrita, que está aqui nas minhas mãos, e eu creio que está nas tuas mãos também, quando Deus fala com você. É só assim, através de um relacionamento de perto com Deus, onde você fala, onde Deus fala com você, que gera comunhão, que gera intimidade, para que você então possa começar a entender os propósitos de Deus na sua vida, e para que Deus possa ter assim a responsabilidade de poder te abençoar e de ser fiel com você. Se você for fiel com Ele, eu tenho certeza, irmão, que você vai ver e vai experimentar a fidelidade de Deus. E eu queria então ler aqui o versículo que diz assim, é uma oração que você conhece, você sabe, mas eu queria ler aqui, a gente vai ler em etapas, talvez nós não vamos conseguir falar tudo sobre a oração do Pai Nosso, talvez a gente vai ficar só num pedacinho dela, mas nos outros programas que nós teremos pela frente, daí nós vamos esmiuçando aqui cada pedacinho, cada ensinamento, porque cada frase de Jesus contém muita informação, e nós vamos tentar aqui, né, com a direção do Espírito Santo de Deus, que está presente aí com você, que está presente aqui com a gente, nós aprendemos mais e crescemos mais no Senhor através da sua palavra. E o texto, ele diz assim, portanto, vós orareis assim. Então, ou seja, é um modelo de oração, não é uma reza que vai fazer diferença na sua vida. A necessidade de você não rezar o Pai Nosso. Quando eu estou dizendo rezar, eu estou dizendo de você falar com a tua boca sem você pensar naquilo que está sendo falado. A oração do Pai Nosso ela é poderosa sim, mas se você realmente orar, se você pensar, se você tiver no momento que você está na sua casa, em cada frase você poder complementar e falar e descrever aquilo que está no seu coração ao Senhor. Então ele diz assim, ó, então quando você for orar, ore mais ou menos assim, ó, dessa forma que eu quero que você ore. Então a primeira frase que tem na oração do Pai Nosso é, Pai Nosso que estás no céu. Uma frase tão simples, né, irmão? Pai Nosso que estás no céu, e que revela tantas coisas nesse texto aqui que nós estamos lendo.
Primeiro, que ele revela a paternidade de Deus. Ele revela aquilo que Deus é para mim e para você. Ele é o nosso Pai. E você se torna filho de Deus, a Bíblia também nos ensina, Jesus nos ensinou, a partir do momento em que você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando você aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a partir desse momento você recebe de Deus, acontece um grande milagre, e você passa a ser de criatura feita, criada por Deus, você passa a ser então, aí sim, um filho de Deus, irmão de Jesus. Você passa a ser então participante do reino de Deus. E essa é a figura paterna que nós temos em Deus. Eu sei que para muitas pessoas, e eu tenho um maior cuidado em dizer isso, às vezes é uma referência não muito boa. Porque muitas vezes a referência que nós temos de pai é uma referência de uma pessoa que errou, que falhou conosco, que talvez não foi presente nas nossas vidas. Porque a figura de pai, aqui no mundo terreno que nós vivemos, é uma figura de um homem que está sempre com você, que está te auxiliando, que está te ajudando, que é responsável em manter você. Eu vejo os meus filhos não têm preocupação nenhuma se a conta de luz aumentou, se tem ou não tem comida ali na nossa despensa. Eles não estão preocupados se a inflação está alta, eles não estão preocupados que os preços das coisas estão aumentando. De forma alguma, eles não têm insegurança nenhuma com relação ao mundo que nós vivemos hoje, com o mundo político que nós estamos atravessando, momentos de dificuldades, né, que nós estamos aí vivendo uma instabilidade na economia do nosso país. Eles não estão preocupados com nada, porque a confiança deles na manutenção das suas vidas está focado em mim, que sou o pai deles. Então eles não estão preocupados com nada. O que eles têm, a confiança que eles têm, é que o pai vai resolver todos os problemas e vai colocar o pão nosso de cada dia na mesa, que vai sustentar eles, que vai dar para eles aquilo que eles precisam, que vai cuidar deles no momento em que eles adoecerem, que vai comprar o remédio, que vai levar no médico, que vai fazer de tudo para que eles possam ter saúde, para que eles possam viver uma vida plena. E assim, da mesma forma, é a forma que Deus espera que nós o enxerguemos. Que nós possamos pôr toda a nossa confiança no Senhor. Isso é tão real, irmão, que se você for ler a palavra de Deus, eu creio que está em Mateus capítulo 18, vou até verificar se é isso mesmo, é Mateus 18, no capítulo 18 de Mateus, Jesus vai começar a explicar, Jesus começa a falar de como nós devemos ser, e ele diz que nós devemos ser como criança. Porque a criança ela entende e tem total dependência com o pai. Ela vive em função do pai. Ela coloca sua esperança, sua confiança no pai. E da mesma forma, o Senhor espera que nós possamos ter essa confiança nele. Não se preocupando com o mundo que está aqui fora, não se preocupando com as coisas que nós temos ouvido, que nós temos presenciado, mas aquietando o nosso coração e botando total confiança naquele que pode fazer algo para nós, que é o nosso Deus, que também, além de Deus Todo-Poderoso, Ele é seu Pai. É muito bom saber que Deus é nosso Pai. É muito bom que quando Deus olha para a minha vida e olha para a sua, Ele nos enxerga como filhos, amados. Eu tenho certeza, irmão, se você é pai, já foi pai, ou se você é pai, você ou mãe, eu tenho certeza que você sabe, e é verdade isso que eu vou dizer agora. Você vai poder validar as minhas palavras. Eu tenho certeza que você teria toda a condição de dar a sua vida pelo seu filho. O pai, ele dá a vida pelo seu filho. O pai não tem problema nenhum se acontecer alguma coisa com o filho dele poder dizer e orar assim: Deus, se for possível, coloque em mim essa enfermidade, coloque em mim isso que está acontecendo. Se o teu filho acontecer alguma coisa, alguém pegar ele, você vai falar: ó, troca, eu quero estar no lugar do meu filho, se for necessário que eu perca a minha vida para que meu filho viva, que assim seja feito. Porque o amor de pai para filho é um amor tremendo. E esse amor é representado
por um amor muito grande, tremendo, maior e infinito, que nós não podemos mensurar, de Deus, que é nosso Pai, por cada um de nós. Mas eu queria lembrar você, irmão, que assim como Deus é Pai, e Pai, o Pai perfeito, o Pai é aquele que educa da forma certa seus filhos, também é o Pai que corrige. É também o Pai que muitas vezes pega na nossa orelha, às vezes dá uma palmadinha no nosso bumbum quando nós entramos ou fazemos alguma coisa errada. Às vezes nós achamos que Deus, ele tem que ser aquele que supre todas as nossas vontades, que supre as nossas necessidades e supre as nossas vontades. As suas necessidades, eu tenho certeza que Deus, ele vai suprir, irmão. Assim como nós, como pais, suprimos as necessidades dos nossos filhos. Então, meu filho, esses dias, ele esteve bem doentinho, graças a Deus, agora ele está bem. E eu fiz de tudo como pai para suprir a necessidade dele nesse momento de enfermidade que ele estava. Eu levei ele no hospital, procurei um médico, fui na farmácia, comprei todos os remédios. Nós agendamos ali no relógio todos os horários para que ele pudesse tomar os remédios no lugar, na hora certa. Nós zelamos pela vida dele, fizemos tudo para suprir a necessidade que ele tinha no momento. E que a necessidade que ele tinha no momento era ser curado de uma enfermidade. Agora, Deus, ele não é um Deus que tem que te dar todas as coisas, assim como o Pai também não é o Pai que tem que dar todas as coisas, porque só dando todas as coisas ele é reconhecido como Pai. Né? O Pai, ele ensina, ele educa. Eu não dou todas as coisas para os meus filhos, eu ensino os meus filhos. Há tempos em que existe a necessidade de nós darmos, de nós presentearmos, mas há muitas coisas que meus filhos pedem que eu ensino a eles que não é o momento para eles receberem. Ou algumas coisas, olha, você não vai receber, porque isso aí não é bom, porque isso não é o momento para que você possa receber isso. E da mesma forma é Deus conosco. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, irmão. Aquilo que você está padecendo, aquilo que está sofrendo, que se você tiver a fidelidade, se você for fiel com Deus, Deus vai ser fiel com você. E ele vai suprir, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, na oração do Pai Nosso, que é a oração em que você pede o pão nosso de cada dia, que simboliza nós pedimos para o Senhor aquilo mínimo que nós precisamos para suprir toda a nossa necessidade aqui na terra. Mas Deus, ele é um Deus que ele é soberano e que ele nos ama e que ele quer nos ensinar. E o melhor pai nessa terra não é o pai que dá tudo, mas é o pai que ensina, é o pai que corrige, é o pai que mostra, é o pai que disciplina. Eu não disciplino os meus filhos, e às vezes eu tenho que pegar duro com eles, e eu não sou assim porque eu não o amo. Eu sou assim porque eu o amo. Porque o mais fácil seria para um pai, seria simplesmente ele dar tudo para o seu filho e seu filho está contente, feliz com aquilo que você deu para ele. E pronto, você não precisa se preocupar com nada. Tudo aquilo que teu filho pede, você entrega para ele e ele não vai ficar na tua cabeça, ele não vai ficar pressionando você para receber isso, para receber aquilo. Mas o pai zeloso, o pai que ama, ele não dá tudo, ele corrige. Ele disciplina. Aquilo que está errado, o filho vai sofrer as consequências. Não porque você não ama, pelo contrário, que você ama e você quer ensiná-lo. Da mesma forma Deus faz com a gente. Às vezes, irmão, você está vivendo um momento em que você está recebendo um puxão de orelha de Deus. Talvez você está vivendo um momento em que Deus está se mostrando como um verdadeiro pai na tua vida. E está mostrando para você que os caminhos que você está seguindo, a forma que você está levando a sua vida, é uma forma errada. E talvez ele está hoje ali te mostrando isso. Filho, aprenda, não é assim que você tem que viver. Você tem que aprender a viver da forma certa, da forma correta. Olha a forma que você está vivendo a tua vida, como eu posso te abençoar, como eu posso te dar algo, se você está vivendo uma vida totalmente longe da minha presença, vivendo com atitudes que não é atitudes que eu te ensinei, meu filho. Deus é nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos corrige. Através da sua correção, Ele também demonstra o seu amor por mim e por você. Então, irmão, se existe alguma revolta no seu coração com relação a Deus, ou talvez pelo momento em que você está vivendo, eu quero levar você hoje a uma reflexão. Começa a refletir
Será que não tem alguma coisa errada? Será que você não está vivendo de uma forma que não tem agradado a Deus? Será que você não tem vivido de uma forma que, no lugar de você alegrar o coração do seu Pai, do nosso Pai, você tem entristecido o seu coração e tirado dele o prazer de presentear o seu filho? Em nome de Jesus, que hoje você possa entender, irmão. Deus é teu Pai, Ele te ama e Ele quer te ensinar. E Ele quer levar você para lugares altos. Assim como nós pais, nós esperamos muito dos nossos filhos. E quando nossos filhos começam a viver aquilo que deve ser vivido, eles são motivos de orgulho para nós e nós temos prazer em abençoá-los, em estar perto. Nós temos prazer em poder estar com eles e viver a nossa vida inteira do lado dos nossos filhos, contemplando aquilo que eles têm colocado em prática, que você ensinou desde a infância para os seus filhos. Assim Deus tem prazer de estar dentro da nossa vida. Assim Deus tem prazer de olhar para nós e dizer assim: olha, esse é meu filho amado, a quem eu tenho alegria, a quem eu tenho prazer. Você conhece muito bem, a gente já tem falado algumas vezes aqui na rádio, assim foi com a vida de Jó, né? Era um filho amado, um filho de Deus, um filho do Senhor, que quando Deus olhava do céu para a terra e olhava para ele, ele tinha prazer em ver a atitude que Jó tinha, da forma que Jó vivia, sempre obediente ao Pai, sempre buscando a presença do Senhor. Que assim também Deus possa ter prazer quando Ele olha na sua vida, quando Ele olha para você, e que Ele tenha prazer em te abençoar, em te presentear, para que você possa ser assim, em nome de Jesus, um filho exemplar, assim como Jesus foi. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos ser imitadores do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nós devemos seguir os passos de Jesus, porque Jesus alegrou o coração de Deus. Jesus, ele foi o filho exemplar de Deus, ele é o filho exemplar de Deus. E você precisa ser o filho exemplar de Deus, olhando para a vida de Jesus e aceitando o sacrifício de Jesus, vivendo como Jesus viveu aqui nessa terra. E aí sim o Senhor vai poder te recompensar, o Senhor vai poder te abençoar e vai ter prazer em dizer com toda propriedade: este é meu filho amado, em qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer, no qual eu tenho alegria de saber que ele é meu filho. Que você possa reconhecer a paternidade de Deus nessa manhã, né? Se a presença, a figura paterna para você for algo muito distante, porque talvez você não foi criado pelo teu pai, ou talvez teu pai foi omisso com relação à sua criação, eu queria apresentar para você aquilo que Deus está nos incomodando nessa manhã, é apresentar para você a figura correta de Deus, a paternidade correta, da forma que Deus esperava que teu pai talvez cuidasse de você. Mas ainda que teu pai te abandone, o Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor sempre vai ser presente na tua vida. Talvez teu pai nem vive mais nessa terra. Talvez ele já foi, o Senhor já o levou. Mas, irmão, em nome de Jesus, que você nunca se esqueça, que você nunca será órfão de Deus Pai. Se você estiver firme na presença do Senhor, e se você reconhecer a paternidade de Deus na sua vida, vivendo, aprendendo, obedecendo, a paternidade de Deus sempre vai ser real e verdadeira na sua vida. Nosso Deus é o Pai que não falta, é o Pai que não erra, é o Pai que te ama, é o Pai que quer hoje, Ele quer hoje, de todas as formas, levar você a dimensões maiores, que você possa reconhecê-lo hoje como o seu Pai e reconhecer Jesus como o seu Senhor. É que nós oramos e que nós esperamos nessa manhã. E eu queria convidar você agora para que nós pudéssemos orar ao Senhor e que você pudesse orar comigo. Nós começamos essa mensagem, começamos essa palavra dizendo que nós iríamos aprender, irmão, sobre a oração do Pai Nosso, e nós ficamos na primeira frase. Olha só como é tremenda a palavra de Deus. E essa frase ela é muito importante para nós e valeu a pena nós investirmos esse tempo para falar sobre a paternidade de Deus. Porque assim
que Deus quer ser reconhecido por você. Se torne hoje o Filho do Deus Altíssimo. E eu queria orar com você, que você possa orar junto comigo. A minha oração é só de concordância, porque a oração deve ser feita individualmente, para que você possa buscar a presença desse Deus e a paternidade de Deus na tua vida. Então, feche seus olhos, se você puder fechar. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Nós te louvamos porque nessa manhã o Senhor nos deu a oportunidade de aprender um pouquinho da sua paternidade. E eu sei que tem muitos filhos que agora nos escutam e estão comigo junto nessa oração. Ó Pai, Tu conheces o nosso coração. Ó Pai, talvez muitas vezes nós temos sido como o filho pródigo, filhos que têm abandonado o Senhor, filhos que têm saído de casa e têm virado as costas para o Senhor. Mas assim como o filho pródigo, ele reconhece os seus defeitos, os seus erros, ele retorna para a casa do Pai. Nós queremos nessa manhã retornar à tua casa. Nós queremos nessa manhã voltar a ser filhos do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia possa tomar conta das nossas vidas nessa manhã e que o Senhor nos aceite novamente como filhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, ministrando ao nosso coração agora e que tudo aquilo que está errado na nossa vida, todos os ensinamentos que está descrito na tua palavra que nós conhecemos e nós não vivemos, desagradando o seu coração, desapontando o Senhor que é o nosso Pai, que o Senhor possa lançar tudo isso no mar de esquecimento e que o teu perdão possa ser sobre as nossas vidas agora. E que nós possamos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, através de Cristo, nós sermos reconhecidos como teus filhos. Ó Pai, aceita-nos de volta. E que o Senhor possa ser esse Pai fiel, esse Pai que tem nos abençoado todos os dias, que tem cuidado de nós. Mesmo à distância, porque nós o abandonamos, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem expectativa no seu coração que nós voltemos, que nós voltamos a nos relacionar com Deus, em que nós temos intimidade, porque é o nosso papai, que é o nosso paizinho querido. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa manhã. E que essa palavra que foi lançada, nesse tempo tão pequeno que nós temos aqui, de ministrar a palavra do Senhor, que possa ter sido suficiente para gerar no coração de cada pessoa e também no meu coração um desejo muito grande de buscar essa intimidade que nós temos entre pai e filho, para que nós possamos verdadeiramente sermos reconhecidos como os teus filhos. Ó Pai, nos ensina nessa manhã, ó Pai, durante todo o dia, que nós possamos colocar em prática e que nós possamos alegrar seu coração, que nós possamos, em nome de Jesus, surpreender o Senhor com as nossas atitudes. Assim como um filho que às vezes faz algo que surpreende o coração do pai, porque quer alegrar o coração do pai, que nós também, em nome de Jesus, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia tão especial que o Senhor tem nos dado, que nós possamos surpreender o seu coração. Ó Pai, incomoda o coração dos meus irmãos, incomoda, ó Pai, para que todos nós juntos possamos, ó Pai, dar alegria para o Senhor, porque nós tomamos também posse nessa manhã da sua palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nós precisamos para viver. Obrigado por tudo, ó Pai. Esteja conosco, esteja com cada irmão agora, que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, pessoal da casa, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter ficado no seu coração, que você possa ter aprendido um pouquinho do Senhor e da paternidade de Deus. Eu não sei como é que está teu coração com relação a isso, como você lida com relação à paternidade, mas em nome de Jesus, que você possa entender, irmão, que você nunca teve o amor de um pai na tua vida, que você possa receber nessa manhã o amor de Deus, o amor paterno do Senhor sobre a sua vida. Que você possa, assim como nós oramos agora, que você possa agradar o coração de Deus nessa manhã, nessa tarde, que você possa pôr em prática isso na sua vida. Deus abençoe você imensamente. Viva a palavra de Deus. Tome posse.
alegre o coração de Deus, o seu Pai, nesse dia. É a nossa oração. Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.